A AWS ela tem aí mais de 200 certificações de segurança em conformidade, tá? Então, são muitas e a gente está cada vez, né, cada ano tentando evoluir continuamente os nossos processos de segurança e conformidade para poder atender várias das normas mais restritivas que os nossos clientes possam precisar. E aí, muitos clientes vêm perguntar assim, como é que a gente pode ter certeza de que a infraestrutura está compliant, né, para minha auditoria? Como é que eu posso provar isso, né? Como é que eu posso lidar com essas informações? A gente tem um serviço chamado AWS Artifact, onde dentro da console você pode gerar esses reports, tá? Então aí tem, eu não lembro qual é o número mais relacionado, mas é mais de 50 certificações e acreditações de segurança. Então, você pode entrar lá na console e você pode gerar esses reports, tá? Baixar eles para fins de auditoria, para alguma certificação ou norma de compliance específica. Bem importante saber disso, porque vocês sabem que vocês mesmos podem ir nesse portal self-service e gerar esses reports. Outra ferramenta, talvez um pouco mais recente, se chama AWS Audit Manager. Então, ele vai permitir aí que você tenha uns controles bem grandes em relação a mecanismos de auditoria, né? Então você pode ter equipes internas aí que podem fazer consultas pré-construídas ou personalizáveis de acordo com o framework de auditoria que você precisa. Então ele vai também automatizar, né, coleta e organização dessas evidências em todas as contas onde você está com isso habilitado. E a partir daí você também consegue delegar, né, fazer comentários, controle, atualização de status, né, notificações, para também facilitar essa colaboração entre as equipes e para completar isso tudo ele também vai gerar esses relatórios de avaliação, tá, com as verificações de integridade. E aí você pode, né, converter essas evidências em relatórios, vão ajudar o seu auditor. É algo muito interessante. Como que o Audit Manager ele vai funcionar, tá? Você pode ali revisar, você pode personalizar também, né, ou criar o seu próprio framework para auditoria, e a partir daí você vai definir um escopo para fazer a análise, e aí continuamente vai estar juntando daí as evidências, né, e controlar o que está acontecendo, né, delegar alguns recursos para alguns avaliadores poderem validar aquilo, e no final ele vai poder gerar reportes que você vai poder utilizar na sua auditoria. E aí, para finalizar tudo, melhores práticas, tá? A gente tem uma ferramenta chamada Well Architected Framework, que é basicamente um conjunto de boas práticas AWS em diversos pilares, tá? Na imagem está mostrando 5, mas a gente já tem 6 pilares, que aí entra segurança, resiliência, eficiência de performance, etc. E aí a gente tem esse pilar da segurança, tem um white paper lá, com várias sugestões bem interessantes. E a ferramenta do próprio Well Architected pode ser acessada pela console. Então, o que você pode fazer lá é definir um workload que você queira avaliar de acordo com as práticas recomendadas da AWS, e a partir daí essa ferramenta vai começar a fazer várias perguntas que possam te direcionar sobre algumas das boas práticas. E aí, ao responder essas perguntas, você começa a ter uma ideia melhor se aquele workload está seguindo algumas das boas práticas, se algumas podem ser adotadas, né, além disso, para deixar o ambiente mais seguro. E diversos outros parâmetros, né? Então, é uma ferramenta bem interessante. Outra coisa, a gente também tem o CIS AWS Foundations, tá? Um dos nossos white papers, onde você pode dar uma olhada, né, em todas essas recomendações para implementação de controles de segurança no seu ambiente. Tem também o Cloud Adoption Framework, né, o CAF, que ele vai definir orientações em até aí 6 áreas de foco, que eles chamam de perspectives, e aí você tem a perspectiva de segurança, que vai ajudar a estruturar e selecionar os controles que seriam melhor adotados para a sua infraestrutura. E aí seguir, né, essa orientação pode acabar facilitando a identificação de alguma área de não conformidade, planejar, né, iniciativas de segurança em andamento e por aí vai. E aí, aqui tem o link, qualquer coisa a gente pode colocar no chat também, tá? Mas é bem interessante dar uma olhada. Para completar, o NIST também, eu falei para completar, mas a gente vai falar mais coisas ainda, tá? Mas aí tem o NIST Cybersecurity Framework,
outro white paper que dá para acessar e ter uma ideia. Ele vai fornecer aí uma estrutura de políticas e orientação de segurança, né, para como as organizações do setor, aqui é mais aplicado dos Estados Unidos, eles podem avaliar e melhorar a capacidade de prevenir, detectar e responder ataques cibernéticos. O site próprio da AWS tem vários recursos de segurança, tá? Entre white papers, às vezes vocês podem encontrar algumas referências de arquitetura, tem várias coisas bem interessantes, né? Links para treinamentos que podem ser bem relevantes nesse sentido. Algo muito legal também, tá? A gente tem um modelo que a gente chama da jornada de maturidade de segurança na AWS. É um documento que ele possui uma série de passos, tá? Em vários pilares diferentes, seguindo o modelo do CAF, para empresas em várias fases diferentes de adoção de nuvem. Então, a gente tem desde os quick wins, que é o que a gente diz que são 20% das ações que vão trazer 80% dos benefícios, que daí entra algumas coisas que a gente já falou aqui, tá? Que é, por exemplo, adicionar os contatos de segurança, selecionar as regiões com que você quer trabalhar, alinhamento com as melhores práticas utilizando o Security Hub, autenticação multifator, são aquelas funcionalidades e ferramentas mais fáceis de implementar, mas que vão trazer já muitas funcionalidades de segurança para a conta. Mas se a sua empresa já está, né, em uma fase de adoção de nuvem, né, de jornada de transformação, e vocês precisam de diretrizes um pouco mais específicas, né, para alguns workloads, a gente tem para a fase de fundação, né, eficiência, otimização. Então, são várias dicas muito interessantes para seguir. E é muito legal, tá, gente? Se vocês olharem esse modelo e vocês estiverem adotando algumas dessas práticas, entre em contato com a gente, né? Avisa. A gente gosta de receber o feedback para entender o que está funcionando e o que não está funcionando e como a gente pode melhorar. Esse é um documento vivo que está sendo atualizado o tempo todo, tá? Todas as semanas. Então, é bem importante a gente receber esse feedback de vocês. Como eu acho que o Gadelha já mencionou também algumas vezes, eu também já falei, existe um grande ecossistema, tá, de parceiros tecnológicos. Então, pô, algumas dessas soluções são muito boas, mas às vezes eu não tenho a equipe necessária para conseguir construir tudo isso. Às vezes são arquiteturas um pouco mais elaboradas, de certa forma, né, mais específicas. Existem algumas soluções que eu posso estar utilizando para diretas do marketplace? Tem. Então, quando a gente pensa aqui em vários pilares diferentes de segurança de infraestrutura, controle de acesso, criptografia de dados, análise de vulnerabilidades, existem várias ferramentas de terceiros no nosso marketplace que podem ser utilizadas. E como a gente já tinha falado, muitas delas se integram com outros serviços da AWS. Então, você pode estar utilizando aí um conjunto dos dois, caso seja mais relevante para a arquitetura de vocês. Aprendizado de segurança, então, existe um treinamento online que dá para seguir, tá? Com vários vídeos, né? Que seja bem interessante para poder assimilar alguma dessas ideias. A gente sabe que, pô, em 3 horas não dá para, às vezes, falar sobre tudo que a gente gostaria de falar, mas aí é importante saber que existem outros treinamentos que vocês podem seguir lá pelo nosso site. Certificação, então existe uma especialidade de segurança, tá, na AWS. Lá na nossa página de certificações eles entram um pouco mais em detalhes sobre isso. Então é algo sempre bem interessante, né, de saber que vocês podem fazer, né? O estudo para certificação de segurança e a prova em si, ela toca em vários dos conceitos que a gente trouxe aqui, né, vários dos serviços. Então, de certa forma, é bem importante também saber disso, né? Não sei quantos daqui já tem essa certificação ou não, mas é algo bem legal de tirar. É, eu sei que eu acho que sobrou um tempinho. Antes da gente finalizar, eu vou compartilhar de volta aqui a minha tela, porque eu queria mostrar de novo para vocês o que a gente tinha falado do Detective. Então, ó, novamente, só vou dizer, né? Todos esses serviços, né? Eles estão delegados, nesse caso específico, nessa demo, para essa conta de segurança. Então, assim, a conta de segurança ela vai ter uma visibilidade geral sobre esses serviços. Então, às vezes você pode ter algum profissional dedicado à segurança na sua equipe que gostaria de ter tudo isso centralizado para ter esses controles. E nesse caso, né, essa conta eu mostrei para vocês já o ArcDuty, né, o Inspector nela, o Security Hub. Eu queria mostrar só um pouco do que eu tinha falado do Detective,
O Detective, esse é o dashboard principal dele, tá? Quando você entra aqui na tela, né, vai no sumário, ele mostra várias informações. Aqui, por exemplo, ele está me dizendo quais são os roles e os usuários com a maior volume de chamadas de API nas últimas 24 horas. Então aqui você pode entender se às vezes é um role relacionado a algum serviço, ou às vezes pode ser alguma coisa que chame atenção, né? Às vezes algum role que não é muito comum de ser utilizado. Instâncias de EC2, por exemplo, que estão com maior volume de tráfego nas últimas 24 horas, você consegue ver, né, a evolução ao longo do tempo, o padrão de utilização, bem interessante disso. E aí aqui, ó, né, o que eu tinha falado lá do mapinha, das novas localizações observadas nas últimas 24 horas, essa demo foi feita, por exemplo, por pessoas nos Estados Unidos, mas eu estou acessando aqui do Brasil. Então ele mostrou isso aqui para mim, né, para caso as pessoas que criaram ela pensassem, pô, será que esse acesso é desejado ou não? Eles têm uma ideia de que, ó, tá vindo alguém do Brasil e essa pessoa está acessando os nossos recursos. E aí, uma coisa legal aqui é que, por exemplo, pô, eu quero investigar uma instância de EC2 que pode estar com algumas coisas muito estranhas aqui acontecendo. Como eu tinha falado, o Detective ele é um agregador de várias informações diferentes. Então, por exemplo, ele pegou para essa minha instância de EC2, ele está dizendo que ela tá com vários findings de Guarduri diferentes relacionados a ela. Então, assim, se você fosse finding por finding no Guarduri, às vezes se você analisar os parâmetros, você até consegue identificar, né, que é tudo na mesma instância de EC2, etc. Mas a partir do Detective, você consegue ir um pouco mais além. Você vai ver, por exemplo, todos os findings de Guarduri relacionados àquela instância. Você consegue ver para aquela instância qual que está sendo o volume de tráfego, né, tanto o inbound como o outbound. Então, isso às vezes pode te dar uma visibilidade muito interessante sobre o que está acontecendo no ambiente ou não. E a partir daí você consegue ver, né, count of ports, né, portas locais, portas remotas, se tem algumas conexões estranhas acontecendo ou não, quais são os endereços de IP baseado no VPC Flow Logs que estão relacionados com aquela instância. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai, quando eu falo, né, ele te permite investigar muitas coisas, é porque qualquer coisa basicamente que você vai estar clicando aqui, ela vai puxar mais informações. Então, ó, eu quero investigar mais esse IP, eu clico aqui no Detective, ele começa a puxar várias outras informações relacionadas àquele IP. Então, vai que tenha um endereço de IP meio suspeito que esteja interagindo com outras contas AWS na minha organização, outras instâncias de EC2, né, relacionados a outros finds de Guarduri. Vai tudo acabar aparecendo aqui. E aí você consegue, né, fazer toda essa análise um pouco mais completa do seu ambiente. Porque às vezes alguns desses findings, né, são um pouco mais difíceis de detectar a causa raiz. Mas de forma geral é assim que funciona o Detective.